Pô, cara, seria indelicado eu te perguntar como é que tu estuda isso hoje, então? Não, de forma nenhuma, é totalmente regulamentado. Pra gente, na verdade, a gente acaba recebendo o produto final. A gente não produz nenhum tipo de Você pega o cannabis. óleo. A gente pega o óleo Estuda o final, e aí, hoje o nosso interesse é montar um laboratório, certo? De análise. Estou falando de vocês em primeira mão, inclusive se o patrocinador estiver ouvindo. Da hora. A gente Quem quer que é o montar patrocinador de vocês? um laboratório. A gente tem algumas empresas que Se fazem, quiser falar, pode falar. prestam pesquisas com a gente, né? Dão incentivos financeiros para a gente desenvolver a pesquisa do medicamento deles, né? Empresas da Suíça, empresas dos Estados Unidos e tal. Como a gente somos jovens pesquisador, né? Eu não sou um cara bambambam, digamos assim. O valor disso não é um valor também estratosférico, né? Na medida do possível para a gente desenvolver a coisa. Só que a gente avançaria muito mais se a gente tivesse um laboratório próprio, com a máquina para análise dessas qualidades, dessas espécies, né? Para poder até desenvolver novos produtos. E a gente não tem esse laboratório. Então a gente recebe o produto final e dá aquele produto que já vem envasado, já vem pronto para o paciente. Então a gente não consegue hoje desenvolver produto. Mas a nossa ideia é que a gente possa um dia tanto trabalhar junto com a Anvisa, no sentido de analisar os lotes, né? Então você é produtor, mandou para o Brasil um lote. Então eu vou lá e analiso para ver se realmente tem isso daí que você está dizendo que tem, né? E então você produz o óleo na sua casa. Você quer saber se está bom o óleo. Você manda para lá para a gente analisa e vê se esse óleo, né, tá bom para você, digamos assim. Se está contaminado e tal. E daí dá dicas para você melhorar a sua produção. E, além disso, a gente consegue produzir novos produtos, né? Então eu estava até conversando com você mais cedo sobre a realidade de Israel. Só para a gente ter um parâmetro do que é o top. Israel e Harvard, tá? Vou falar. Israel, eles hoje já estão bem avançados, né? Só para você ter noção, até o uso fumado no hospital ele existe para os pacientes com câncer e tal. Você pode fumar sua cannabis de boa. Lá eles fazem uma biópsia, digamos assim, né? Tem alguns centros que fazem a biópsia do câncer e aí coloca esse tecido em contato com várias espécies de cannabis e ver qual que é a espécie que reage melhor a esse tipo de câncer, né? E aí fornece essa espécie especificamente para esse paciente. Ah, da hora. Existe lá em Harvard um estudo do Ninguawa que ele... Na Harvard é foda, né? Daí Harvard já é com nanodrones, né? Caralho, então, nanodrones? Parece muito futuro. Drones, do qual eles pegam alguns componentes da cannabis, principalmente flavonoides, e aí eles direcionam esses componentes para células cancerígenas e conseguem reduzir tumor e, em alguns casos, até extinguir tumor numa fase pré-clínica ainda, ou seja, em ratos, animais, né? Então, uma parada do futuro total, entendeu? Então e por que isso funciona? Por que cannabis funciona? Porque ela é totalmente diferente de outras substâncias químicas rotineiramente usadas como medicamentos que geralmente atuam em uma única via metabólica. Então, geralmente um fármaco, ele atua naquele receptor X e promove o efeito Y, certo? Isso é o chamado mecanismo de ação dele. A cannabis, só o CBD, para a gente ter como exemplo, são mais de 60 mecanismos de ação. Então, ele tem meio que uma inteligência, parece que biológica, de... por exemplo, aquela célula que ela está doente, ela estimula aquela célula até a nível nuclear para que essa célula melhore. Né? A célula que não está doente, ele não tem uma influência nessa célula, né? Então, ele tem muitas vias biológicas para poder conseguir fazer isso, diferente dos remédios convencionais, que geralmente é uma via metabólica. Você chegou a estudar um pouco sobre a história da cannabis na humanidade? Da onde surgiu? Quem foi o primeiro cara que cultivou essa porra? Como hoje a gente está numa escassez total de profissional, a gente acaba tendo que estudar muita coisa, porque reuniões como essa aqui acontecem não no flow, né, mas em ambientes acadêmicos, em congressos e tal. Então a gente tem que preparar um pouco de tudo. Eu não sou historiador, obviamente, mas o que a gente tem hoje de dados é que ela começou lá pela região ali da Ásia, né, a ser plantada há mais de 10 mil anos. É uma das plantas, sem dúvida, mais antigas da história, né, domesticadas, assim, mais antigas da história. E de lá ela começou a se espalhar para diversos locais, né? Egito, China, Índia e até aqui também América, África e tal. Então, o uso dela como medicamento, ela tem mais de 5 mil anos. Ela está descrita lá na Índia, por exemplo, está descrita no Egito, está descrita na China, entendeu? Então, só não está no Brasil.
Que é Ué, 500 anos só, né? Mas o